Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. 2 anos depois de ter saído de auditoria, eu virei CFO da AT&T no Brasil. Que a gente continuou, a gente não ganhou nada, mas a gente tinha uma operação, tinha de negociação com a Embratel de longa distância, tinha cartões de telefone que naquela época se usava, internacional. Então a gente tinha algumas operações, mas era um negócio pequeno, não era um negócio grande. O negócio grande era ter ganho as licitações, que a gente não ganhou. Mas enfim, eu passei a ser... Aí a gente, na sequência, comprou uma operação global da IBM, que era a IBM se desfez do negócio, a Radio Network, eles tinham chamado a IBM Global Network. Eles se desfizeram, a gente negociou lá fora, e cada país teve que fazer a integração disso. Quem vai fazer sou eu, CFO. Aí fiz minha primeira operação de M&A de integrar negócios e tal. Então vivia dentro da IBM, e tinha uma equipe pequena, então assim... Eu resolvi o tema jurídico, o tema fiscal, o tema financeiro, o tema contábil e tal. Então, aprendi um monte. Né? E quando, depois de 4 anos lá dentro, eu falei, bem, legal, aprendi muito, de novo. E agora, qual é o next step? Não tinha next step. E aí um amigo meu, que tinha trabalhado comigo lá, já estava na Coca, falou, a Coca está querendo contratar um CFO, porque a gente está fazendo aquisições aqui no Brasil dos engarrafadores, que eram familiares e tal. Fui fazer meu processo, apliquei, passei, e aí fui ser diretor financeiro de um engarrafador, mas tive que ir para o interior de Minas, para Juiz de Fora, que era a sede desse engarrafador que cuidava de Rio de Janeiro, uma parte do Rio, uma parte de Minas. E aí entrei no mundo do consumo. E aí, quando eu fui para lá, eu falei assim, por quê? Eu acho que isso foi ano 2000. Se a gente lembrar a década de 90, muita inflação, etc. A gente tinha acabado de começar com estabilizar a economia. O real entrou em 94 e tal. Então tinha assim, década de 2000 vai ser a década do consumo. Né? A gente começou falando aqui sobre consumo hoje. Né? Até hoje a gente está falando sobre isso. Naquela época também era a mesma história. E aí eu fui para uma companhia de consumo, que foi uma grande escola. Fiquei 13 anos na Coca. Fui como CFO de um primeiro engarrafador. Ajudei a fazer um turnaround lá desse engarrafador que a gente tinha comprado. Fizemos uma fusão com outro. Enfim, um monte de história. Depois eu fui para um segundo, fui para o Nordeste, que era um engarrafador que era controlado, era dividido entre Coca-Cola e na época, senador Tasso Gereissati, que ele era na época governador. Guararapes? Não, essa era a Nossa, chamava-se Nossa naquela época. Depois juntou, virou a Solar. Então fui CFO lá também, né? E aí foi um tremendo aprendizado de governança, porque assim, era uma empresa privada que tinha um sócio multinacional e do outro lado tinha um político. Nessa época o político era governador do Ceará, presidente do PSDB e o Fernando Henrique era o presidente do Brasil. Uhum. Então imagina como é que era lidar com essa figura, né? com ele, com esse poder, com essa influência que tinha. Então saber lidar, saber como operar com ele e com as pessoas que representavam os interesses dele. Né? Então foi muito aprendizado, né? De você ter uma governança que você está lidando com uma pessoa, não só ele diretamente, mas enfim, que o acionista que está do outro lado é um ente público, de alguma maneira, uma pessoa pública, e do outro lado você tem uma multinacional, né, que tem interesses, às vezes, que podem ser conflitantes. E eu era, nessa época, pelo nosso acordo de acionista, a única pessoa indicada exclusivamente pelo acionista da Coca-Cola era eu, então eu era o cara de confiança da Coca-Cola na operação, e tinha que saber, em vez de aumentar conflito, eu tinha que, na verdade, reduzir conflito. Esse eu acho que foi meu aprendizado. Em muitas situações eu segurei, né, em vez de jogar no ventilador, não, eu fui tentando minimizar e gerenciar o melhor interesse, não só dos acionistas, mas da empresa, né, para não gerar mais desgaste dentro da empresa. E aí depois eu fui para Guararapes, que aí tem acho que um aprendizado aqui interessante, que eu, como CFO, eu sempre fui um CFO que olhava negócio, eu queria saber sobre venda. Então, por exemplo, né, nesse CFO lá que chamava-se na época nossa, o presidente da companhia fazia reuniões com a equipe comercial e eu falava assim, eu queria estar porque eu acho que tem alguns pontos aqui de finanças, tal, sobre margem, sobre resultado, preço eu que cuidava, sobre pricing e tal. Era verdade, mas na verdade eu queria estar ali na reunião. Uhum. Eu queria estar ali para aprender, para ver qual era a manha, como funcionava, para aprender sobre vendas. Eu não era de vendas. A estratégia, etc. Uhum. Aprendi muito. E aí quando surgiu uma oportunidade da Guararapes, que era um outro engarrafador, que esse era 100% da Coca-Cola, eu acabei participando de novo, né?
né? Eu estava sempre participando, disputando com alguém, né? E no final disputei com vários candidatos, depois tiveram 3 finalistas, era um cara de vendas, um cara de marketing, que são as 2 fortalezas da Coca, né? E eu de finanças, que é uma área importante, mas não era a fortaleza. Bem, no final do dia eu consegui a vaga, e aí eu fiquei 7 anos lá na Guararapes, que foi um case, eu acho que tem 2 cases assim na minha carreira que a gente aprende muito, faz muita coisa, mas 2 que eu acho que me orgulho muito. Um foi o da Coca, o outro é o case atual, então que eu vou dividir com vocês. Mas o case da Coca acho que foi muito legal porque quando eu cheguei era um engarrafador que era de uma família que estava operando mal, que não estava investindo, e o negócio era virar esse engarrafador, ou seja, virar essa empresa, transformar essa empresa uma empresa saudável, rentável, ganhando share, etc. Eu fiquei lá 7 anos, em 7 anos. E aí uma outra coisa importante, nessa mesma época, e até quem me selecionou, era uma unidade de negócio da Coca, que a Coca tinha acabado de criar, chamado Bottle Investment Group, que eram todos os investimentos que a Coca tinha em engarrafadores, do qual ela tinha gestão. Podia ser 100% dona, ou podia ser 60%, mas ela era a gestora. E a gente tinha 20 operações dessas espalhadas pelo mundo. E que antes tinha uma governança diferente. Aí foi criada essa unidade de negócio. O presidente dessa companhia virou do Comitê Executivo Global da companhia, em Atlanta, que foi para mim, talvez assim, o executivo que eu mais aprendi na vida, porque ele conhecia muito de mercado, de vendas, e por uma grande coincidência, começou a carreira dele em finanças, e depois ele virou presidente de um engarrafador. Então eu aprendi muito sobre técnica de venda, sobre o olhar de execução comercial, um monte de coisa com ele. E a gente estava reunido lá, eram 20 e tal. Quando eu cheguei, isso foi em 2005, quando eu assumi, a gente era de 20, a gente era o 19º, porque o americano tem ranking para tudo, né? Então a gente sei que você ia imaginar, mas falando só de um ranking que era de rentabilidade, margem EBITDA, a gente era o 19º. 2011, eu saí em 2012 da Coca, em 2011, passado 6 anos completos, a gente era o primeiro. Então a gente foi o engarrafador mais rentável. E eu estou falando aí que a gente tinha engarrafador na Alemanha, a Alemanha inteira era nossa, Índia inteira era nossa, tinha Filipinas, por isso que eu te perguntei lá de Palau na nossa conversa antes aqui, tinha China, 70% da China, tinham vários, tinha nos Estados Unidos, tinha no Uruguai, enfim, tinha Noruega, Suécia, tinha Egito, África do Sul, tinham vários países, tá? Tinham várias operações. Então, com diversidade, seja de moeda, seja de poder aquisitivo, o que fosse. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.